Ora, leituras de Abril, parte. Eu estou a perder livros. Leituras de Abril, parte 1. Neste caso, na primeira parte das leituras de Abril, eu vou falar daquilo que li para o Abril Contos Mil. Eu li à volta de 100 contos. Acho que já há muito tempo não lia tantos contos num mês, mas ajudou. Aqui uma coisa que eu não me esqueci de falar desse livro. Exato, houve um livro que é digital, portanto tenho que pôr aqui o copo. Pelo menos 2 livros faziam logo 50 contos, por isso é que foi assim uma quantidade tão grande. Vamos, sem mais delongas, falar então dos livros. O primeiro livro que eu li foi este, que é o The Golden Apples of the Sun, do Ray Bradbury. Ray Bradbury tem sido um autor que eu tenho gostado bastante de ler. Ele é um autor que tem muitos contos escritos. Eu já soube o número de cor, mas já me esqueci. Este é o meu segundo livro de contos do autor e eu gostei de vários contos. Logo o primeiro, que é o The Foghorn, que está relacionado com o farol. E, além disso, tem um bocadinho de terror cósmico. Gostei bastante de o ler. Um dos outros contos que eu gostei bastante foi o The Fruit at the Bottom of the Bowl. O Ray Bradbury tem uma mestria. Tem uma mestria, não. É mestre a escrever suspense. E este conto tem bastante... sabe brincar com o elemento de suspense e com um comportamento obsessivo-compulsivo. Está fantástico. Está fantástico, eu gostei mesmo bastante. Depois, um outro conto que eu gostei bastante foi o Invisible Boy, que é sobre uma bruxa que quer companhia. Um dos outros que eu achei que também era muito bom é o The Murder. Murder? Sim. Que é sobre... não, passa-se num mundo onde não existe silêncio. As pessoas estão sempre contactáveis, já acontece no nosso mundo. Há sempre música a tocar, por alguma razão. Eu achei que... Em algumas coisas parecia muito real, mas eu gostei imenso do desenvolvimento que teve. Aliás, houve partes que me foram lembrar um bocadinho Fahrenheit 451. Talvez por ser do mesmo autor, não tenho a certeza. Depois um outro que eu gostei, que já tinha sido recomendado, A Sound of Thunder, e é o que dá... é o que está ilustrado na capa desta versão do livro. Está relacionado com viagens no tempo e a pessoa pode fazer viagens no tempo por desporto. E neste caso, as personagens que são envolvidas nessa viagem vão caçar Tiranossauros Rex. Não sei o que é que ia dizer, mas sei muito mal. E gostei totalmente do final do conto. Não posso falar sobre isso. E um outro que eu gostei também muito foi o The Great Wide World Over There, que é sobre uma personagem que não sabe escrever, mas que gostava de receber cartas. Isto está muito interessante. São temáticas diferentes de algumas coisas que eu já li do Ray Bradbury, mas não deixa de ser bom. Morte Madrinha, Pulgarzinho dos Contos de Morte e Redenção, do Francisco Vaz da Silva, ou editado por Francisco Vaz da Silva. Este é um livro de uma coleção de contos maravilhosos europeus. Eu gosto bastante desta coleção, mas este provavelmente não é o meu volume favorito. Não sei explicar muito. Quer dizer, sei, as histórias são... as histórias, apesar de haver diferenças, são todas muito iguais. A fórmula é quase sempre a mesma, mesmo quando é de locais diferentes. E isto é uma coisa que acontece muitas vezes nestes livros, porque lá está, ele está a mostrar-lhes uma tipologia de contos tradicionais. Mas eu acho que isto foi mais repetitivo do que outros que eu já li. Ou então era que não estava para aí virado. Depois, um dos livros favoritos do mês foi este, e provavelmente também será um dos favoritos do ano. É o Sea Road, da Ursula K. Le Guin. É um livro que tem... Por acaso aqui nesta versão não diz. Sea Road Chronicles of Clatson. Clatson é uma cidade costeira, uma pequena cidade costeira, inventada pela Ursula K. Le Guin.
porque ela ao longo de alguns anos escreveu vários contos que se passavam em Claxon e depois termina este livro com uma novela que nos dá, por um lado, nos dá uma ideia de como era Claxon ao longo do século XX, porque até mesmo o livro começa com 2 mapas, um com Claxon em 1906, que é o deste lado, e o outro é Claxon nos anos 80. Nesta novela nós vamos acompanhar uma família, os Hearn. Vamos conhecer esta família e vamos conhecê-los através das mulheres desta família e a relação com que elas têm com Claxon, porque é que elas às vezes saíram, porque é que regressaram, as relações que elas têm com outras pessoas, algumas habitantes de Claxon, outras nem por isso, as relações que elas têm umas com as outras. Aliás, a novela foi o que eu gostei mais deste livro. Também houve um conto ou 2 que eu gostei, mas eu gravei um vídeo só sobre este livro e, portanto, vou-me estender mais então nesse... Não, já me estendi, mas ele não está a publicar. Portanto, vai existir depois um vídeo só sobre este livro. Um outro livro que também foi um favorito do mês e provavelmente um favorito do ano é o The Burning Girls and Other Stories, da Verónica Chanu. Este é um livro que eu lembro-me de quando estava a fazer TBR para este mês, que eu não sei como é que este livro chegou aqui às tantas, e eu agora já percebi uma coisa que me fez comprar este livro mais rapidamente e o ter colocado na couve para este ano. Eu, há 2 anos, li um livro de contos onde aparecia um conto desta autora, que é o Phosphorus, e foi um dos contos que eu mais gostei dessa antologia. Portanto, eu acho que isso foi uma das coisas que me ajudou a tornar este livro uma maior prioridade. E depois este livro tem outra componente, que é estes contos são todos inspirados, ou na sua maioria são inspirados por contos de fadas, mas em alguns casos é uma mistura de história e de contos de fadas. Por exemplo, o conto Phosphorus, estamos em Inglaterra durante a Revolução Industrial, época vitoriana, em que se começa a ver os primeiros piquetes e nós vamos contactar com uma fábrica de fósforos e as trabalhadoras da fábrica de fósforos. Portanto, temos o conto, a mina dos fósforos, mas elevado a outro extremo, porque nós aqui estamos a falar de alguém que fabricava fósforos e numa altura não havia segurança para as pessoas, e era por isso mesmo é que existiam os piquetes e por isso mesmo é que elas estavam em greve. Portanto, está fantástica a maneira como esse conto está escrito, e a mistura de algum realismo mágico com coisas históricas. Um dos outros contos que eu gostei bastante foi o Burning Girls, portanto, o que dá título a este livro, porque lá está, também é uma combinação de história e de factos históricos, ou de coisas que aconteceram durante a nossa história, em particular um bocadinho antes da Segunda Guerra Mundial, com a perseguição dos judeus na Europa, com os judeus que aqueles que conseguiram fugir. Neste caso, os personagens principais são judias e conseguem fugir para os Estados Unidos. E a caracterização dessas personagens irem trabalhar para uma fábrica, como é que era a vida delas nos Estados Unidos, que não era nenhuma história de fadas. muito, muito pelo contrário. Toda essa parte está muito interessante. Da mesma maneira que há aqui um outro que é Emma Goldman Takes Tea with Baba Yaga, que me fez ir pesquisar um pouco mais sobre Emma Goldman, e que fantástico. Não é um livro, definitivamente não é um tipo de livro que vai agradar todas as pessoas, mesmo que gostem de contos de fadas, mas foi um livro que eu gostei muito, e que também vou ter um vídeo a falar a maior detalhe sobre ele, sobre alguns dos contos que eu mais gostei de ler. Depois li o Here I Stand, Stories That Speak for Freedom, que foi um livro
que foi publicado em 2016 pela Amnistia Internacional Inglesa, que tem contos, poemas e BD de vários autores, alguns deles mais conhecidos que outros. Mas o que é fantástico nesta coleção é qualquer um dos contos dava para criar discussões e discussões saudáveis sobre temas que são relevantes, que apesar do livro ter sido publicado em 2016, a maior parte das temáticas que são abordadas são relevantes. São livros que falam de liberdade, mas todos os tipos de liberdade. Tive vários contos que me tocaram bastante. Vou destacar alguns. Por exemplo, gostei bastante do The Invention of Peanut Butter and Why It Caused Problems, de Matt Haig, que, por acaso, eu quase que consegui imaginar este conto como um álbum ilustrado. Dava um bom álbum ilustrado, sem dúvida. Love is a Word, Not a Sentence, de Liz Kessler. Darling, de Amy Leon. Stay Home, de Sita Brahmakari, talvez. A Suicide Bomber Sits in a Library, de Jack Gantos. The School of Life, de Elizabeth Lair. Redemption, de Ryan Gattis. Bystander, de Frances Hardinge. The Color of Humanity, de Bali Ray. I Believe, do Neil Gaiman, com ilustrações do Chris Riddell. The Importance of Screams, de Christy Watson. Deeds Not Words, de Mary and Brian Talbot and Kate Charleston. Charlesworth, aliás. O que é que eu disse? Disse o nome completamente errado. Este último é a adaptação de uma BD para uma parte para este livro. As histórias, muitas delas podem ter um setting mais British, mas é verdade que eu vou-me focar agora mais em Londres, porque Londres tem uma diversidade de pessoas muito grande. E isso nota-se, quer dizer, há umas coisas que aparecem em algumas destas histórias, apesar de algumas não terem, não estão sitiadas ou situadas, sitiadas está errado, situadas em Londres, mas eu não sei porque algumas automaticamente me fizeram lembrar de outras descrições que eu já li sobre Londres. Portanto, mostra-nos uma diversidade de pessoas, não só de etnicidades diferentes, de origens diferentes, com situações económicas, financeiras diferentes, com níveis culturais diferentes, há uma diversidade muito grande e está muito interessante mesmo este livro. O último livro é também um dos favoritos do mês, quiçá do ano. Este livro tem uma novela e 2 contos. Ele não era suposto estar nesta pilha, mas eu depois, quando estava a contabilizar os contos, acabei por colocar nesta pilha. Portanto, este livro foi um livro que saiu no início de abril, que eu estava muito entusiasmada para o ler. É o Lincoln, da Jigen. Uau! Devia ter ido ver. Isto é um livro, é uma novela de horror, que fala-nos sobre é uma novela sobre uma cidade misteriosa onde os mortos vivem como espíritos, conjurados pelo pesar de quem não os quer perder. Pode parecer assim, do nada pode parecer algo estranho, mas é isso mesmo. E as personagens principais, uma das personagens principais muda-se para esta cidade porque existe algo. Eu não quero entrar muito em spoilers, mas obviamente é porque existe alguém na vida dela e da família dela que eles não querem deixar. A história é contada por 3 pontos de vista diferentes, mas
é muito rica e é assombrosa. E não é. A parte da assombração não tem a ver com os espíritos em si, tem a ver muito com o facto das pessoas às vezes terem dificuldade em seguir em frente ou em lidar com a morte de alguém que lhe é próxima. Também gostei muito dos contos que estão aqui neste livro e, aliás, fiquei com vontade de ler tudo e mais alguma coisa que esta autora publicar no futuro. Estes foram alguns dos livros que eu li em abril, foram os livros que eu li para o Abril Contos Mil. No próximo vídeo é falar sobre os outros livros que li. Até ao próximo vídeo.